O desemprego no Espírito Santo. A esperança de conseguir uma vaga levou uma multidão ao Cine da Serra. Gente que virou a noite à espera de uma oportunidade em mineradora. Não precisa ser especialista para saber. A pedra pode rolar a qualquer momento. Moradores do bairro Santa Marta, em Vitória, tiveram que sair de casa e lutam contra o tempo para evitar uma tragédia. O caso do estudante de odontologia que roubou quase R$80 mil da própria mãe para pagar drogas. Ele arrombou o carro onde estava o dinheiro. Como identificar que o seu filho está perdendo os valores? Os primeiros sinais do consumo de drogas? O TN1 discute esse problema presente em muitas famílias. O bandido sujão. Ele assaltou uma farmácia e, para fugir da polícia, mergulhou no valão. Perdeu o dinheiro do roubo e ainda pode ter contraído uma baita infecção. É a rima do crime. Depois dos transtornos provocados pela chuva, um outro problema, o risco da dengue. É hora de exterminar os focos do mosquito. O TN1 visitou bairros onde moradores já sentem no corpo as consequências da doença. O TN1 está no ar e traz ainda o sofrimento de quem busca atendimento na saúde pública. E o assédio dentro dos coletivos. Já começou. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. O TN1 começa te encorajando. Você já foi vítima de assédio dentro do ônibus? Vamos te contar a história de uma adolescente de 13 anos que passou por isso e o agressor foi preso. Como agir em situações como essa? Tainá Lopes embarcou num coletivo e ao vivo faz o alerta para todos nós. Não é isso, Tainá? Você está aí no ponto ainda, né? Bom dia. Bom dia, George. Isso mesmo. Nós estamos em um ponto de ônibus aqui em frente à Universidade Federal do Espírito Santo, porque já nós vamos embarcar num coletivo com um especialista em segurança justamente para falar como vítima e testemunha devem agir em caso de assédio dentro do ônibus. Esse que é uma situação que incomoda pelo menos 53% das brasileiras que têm entre 14 e 21 anos. Esse é o dado de uma organização internacional e muito expressiva, ou seja, muitas mulheres que dependem do transporte público passam pelo medo de serem assediadas. E a gente vai te ajudar nessa, a gente quer te mostrar que é necessário ter coragem e agir nessas situações, que o criminoso não pode ficar impune. Nós voltamos já de dentro de algum ônibus aqui da Grande Vitória. Valeu, Tainá, muito obrigado. Olha, quando a esperança de ter a carteira assinada vence o cansaço. Várias pessoas dormiram na calçada para disputar uma vaga de emprego, Ingrid. Passaram a noite no Cine da Serra e continuam por lá. Não é mesmo, Bruna? Bom dia para você. Isso mesmo, Ingrid, George, bom dia para vocês, bom dia também para quem assiste a gente em casa. Essas pessoas passaram, muitas à madrugada e toda manhã aqui. Nesse momento eu falo ao vivo, aqui de dentro do Cine, vou pedir para o nosso cinegrafista Cícero mostrar, o clima está mais tranquilo, muita gente já recebeu a senha, já conseguiu deixar o currículo aqui, passar pelo atendimento, mas muitas ainda esperam. O que está acontecendo aqui, gente? É um mutirão especial de vagas de emprego, são mais de 200 vagas de emprego em diversas áreas. A maior parte dessas vagas, 110, são para a área de metal e mecânica. Por isso que a gente vê muitos homens aqui, porque são vagas de mecânico industrial, montador de pintor, enfim, várias vagas que são geralmente mais ocupadas pelos homens. Por isso que eles estão aqui em grande parte no Cine. E essas pessoas que vão ocupar as vagas para as áreas de metal e mecânica vão receber, olha só que legal, a resposta hoje, porque as empresas estão com a área de recursos humanos aqui. Então elas já vão sair daqui sabendo se vão ou não ser contratadas. Olha só que bacana, realmente esperança para quem está precisando de emprego. Eu estive aqui mais cedo, conversei com muitas pessoas, escutei histórias, gente que já está aí há mais de 2 anos desempregado e a gente confere isso na reportagem que eu preparei para vocês. Olhos atentos à lista. Mas o que será que o Alex tanto procura no papel? Procurando para auxiliar administrativo.
Eu só tenho uma vaga, vou ver se eu consigo tentar a sorte hoje. Ele e mais de 300 pessoas foram ao Cine da Serra na manhã desta quarta. Todo mundo em busca de emprego. Ao todo, são 213 vagas, 110 delas específicas para uma empresa de metal mecânica que atua em uma grande mineradora aqui no estado. Neste caso, as oportunidades são para os cargos de montador de andaimes, almoxarife, encanador, pintor industrial, ajudante de obras e eletricista montador. O Josenildo está de olho na vaga para eletricista. Tinham pelo menos umas 200 pessoas na frente dele, mas nada de desanimar. Quem espera sempre alcança, né? Então não custa nada esperar um pouquinho, até porque eu também estou desempregado, em casa eu não vou fazer nada, na rua não vou fazer nada, aguardo aqui a minha vez, tranquilo. Para os candidatos da empresa de metal e mecânica, a notícia é boa. Eles já vão sair daqui hoje com a resposta se serão contratados ou não. Nós vamos encaminhar para a empresa que está aqui no Cine da Serra 3 trabalhadores por vaga. Eles vão fazer a entrevista aqui nas instalações do Cine e hoje ele já sai com a resposta se ele vai ser aproveitado ou não. Além dos cargos para a área de metal mecânica, outras empresas também estão contratando. A Maria mesmo veio em busca da vaga para cozinheira. Olhei aqui, eu vi a vaga de cozinheiro geral, aí eu vim aqui ver se eu consigo, né? Porque é difícil, né? Quanto tempo sem emprego? Eu tenho uns 2 anos já sem emprego. O candidato precisa levar carteira de trabalho, CPF, RG, comprovante de residência e, claro, muita força de vontade e esperança. Muita gente desempregada, milhões de pessoas desempregadas. Não custa nada tentar uma vaga dessa, né? Apesar de ser poucas vagas, mas não custa nada tentar. Pois é, a esperança não pode acabar, né, gente? Olha, não tem aqui só vagas para a área de metal e mecânica, não, viu? Tem outras empresas contratando aqui, tem vagas para nutricionista, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, almoxarifado, enfim. Você que acha que pode se enquadrar em uma dessas vagas, é só vir aqui ao Cine até às 17 horas que você vai ser atendido. A gente recebeu um boletim atualizado agora, já foram entregues até agora 410 senhas. E mais de 100 pessoas, quase 150, já foram encaminhadas. Olha só que bacana, sinal de que já está tendo resultado. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, daqui de dentro do Cine de Serra Sede, para falar um pouco mais sobre esse assunto, ver se eu consigo conversar com alguém aqui também que já está esperando há um tempo, para a gente contar essas histórias para vocês. Já volto, Ingrid George. Obrigada, Bruna. Daqui a pouquinho a gente te chama e daqui a pouquinho também tem outras oportunidades de emprego para você. Fique ligadinho, tá bom? Olha, roubou a farmácia e tentou se esconder da polícia dentro de um valão. Será que o ladrão levou algum remédio aí da farmácia para combater alguma infecção, doença, já que foi para o valão, né? Vamos ver. Foi dentro deste valão que o ladrão de 37 anos tentou se esconder após ter roubado aquela farmácia que fica às margens da BR em Jardim América, Cariacica. Eram 8h30 da noite. O balconista foi rendido com uma faca. R$300 foram levados, mas o ladrão não conseguiu escapar. De acordo com alguns moradores, frequentadores aqui do local, que não quiseram se identificar, o ladrão da farmácia é bastante conhecido por aqui. Na verdade, ele mora ao lado da farmácia que assaltou ontem à noite. E ao invés de ir para o lado de lá, ele veio para o lado de cá e se escondeu dentro de uma dessas partes abertas aqui do valão. Dos R$300 que roubou, a polícia só conseguiu recuperar 132. O restante ficou aqui dentro. Mas se você está pensando em vir aqui tentar recuperar o que está perdido, desista. É que essa máquina já está fazendo a limpeza do local e aí o dinheiro se perdeu. A faca ainda não foi encontrada. O homem que mora bem ao lado da farmácia foi levado para a delegacia. Ele é usuário de drogas e já tem passagens pela polícia por roubo. Preciso dizer ali que quem vai procurar o dinheiro que restou ali da farmácia, hein? Vai ficar sujão também, né? Quem vai entrar nesse balão para pegar esse dinheiro, hein, Ingrid? Pois é, o bandido aí ficou sem o dinheiro também, não é? Sem a liberdade e ainda com o risco de contrair uma baita doença, né? Baita doença. Ele não levou nenhum medicamento, né, para entrar ali no valão, né? Que situação estranha, no mínimo, né? Não é?
Olha, no bairro Santa Marta, em Vitória, moradores são obrigados a dormir com o perigo. É que uma pedra gigante ameaça rolar sobre as casas a qualquer hora. 3 residências já foram interditadas. Adultos, crianças e idosos vivem com medo porque sabem que se nada for feito rápido, uma tragédia pode acontecer. Nem precisa ser especialista para perceber que o cenário é de perigo. A sensação que se tem é de que a pedra vai rolar a qualquer momento. Ela fica numa área pública no bairro Santa Marta, em Vitória. A situação piorou após a chuva de 18 de maio. Aqui não tinha toda essa fissura aqui da terra. Não tinha isso aqui. Essa árvore estava em pé. Como vocês podem ver aqui, ela ficava bem escorada na pedra. Então, assim, depois dessa chuva, foi praticamente de manhã. Foi quando ela desabou e sem falar que ela levou uma árvore que tinha aqui. Ao todo, 3 casas aqui da região foram interditadas pela Defesa Civil. Estas 2 aqui, de forma parcial, e esta daqui, bem na rota da pedra, de forma total, que é a casa da Juliana. Juliana, tá dormindo aonde, mulher? Na casa da minha mãe, mas lá é bem apertado, bem difícil, porque já moram 3 pessoas, aí entrou eu, meu esposo e mais 2 filhos pequenos, um de 6 anos e um de 3 anos, tá bem complicado. Porque pela Defesa Civil esse laudo ia sair com 10 dias, né? Aí a gente conversou com o vereador, ele veio, entrou em contato com a Defesa Civil e esse prazo caiu para 3 dias, aí a gente ligou para lá na sexta-feira, né? Mais uma vez, o vereador ligou para lá de novo e conseguiu fazer com que eles fizessem o laudo, eles fizeram o laudo, mandaram para a prefeitura. Aí eles estiveram com o secretário de obras e eles falaram que o prazo mínimo é 30 dias. A cobrança partiu também do legislativo, mas a solução para a pedra está bem mais demorada do que se imagina. A pedra está dentro do terreno da prefeitura, terreno público, vai ter que captar dinheiro, 60 dias para captar dinheiro, mais 60 dias para licitar. Então a gente vê a demora. A demora é uma coisa que tem que ser urgente. A resposta dada a Juliana seguiu o mesmo padrão. Se a gente quisesse, eles encaminhavam a gente para o abrigo, não falaram nada de aluguel social, né? E falaram que tinha que vir fazer, mas por enquanto só isso aí mesmo. De vir aqui olhar a pedra, né, nesses 30 dias. Olha, pessoal, a prefeitura confirmou que uma equipe da Defesa Civil esteve no local e identificou o risco de movimentação do solo com rolamento de rocha, mas não disse o que vai fazer para evitar que a pedra role. Sobre as famílias, garantiu que foram alertadas sobre o perigo e orientadas a deixar as casas. Foi feita abordagem social oferecendo acolhimento em abrigo, mas até agora ninguém buscou essa ajuda. As famílias podem procurar a Defesa Civil ligando 3382-6168, 3382-6168. Um taxista de Aracruz que estava desaparecido desde o início da semana foi encontrado morto. O corpo de Carlos Amado da Silva foi encontrado por familiares e amigos numa estrada de chão no município de Ibiraçu. Ele tinha uma perfuração atrás da orelha, o que indica que ele levou um tiro. O carro do taxista também estava no local, o que indica a suspeita de execução e não de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Carlos desapareceu na última segunda-feira, logo depois de fazer a motivação do crime. Ele era uma pessoa querida e, segundo a família, não tinha inimigos. A polícia investiga o caso. Agora, Georgia, a gente fala do velho caos. A nossa equipe acompanhou o drama de pacientes na UPA de Serra Sede ontem à noite. E acreditem, teve gente que precisou esperar mais de 12 horas por atendimento. Na recepção da unidade de pronto atendimento de Serra Sede, ainda era possível encontrar alguns assentos. Mas na sala de espera no interior da UPA, a situação era bem diferente. Estas imagens feitas por pacientes mostram um ambiente lotado. A consequência foram horas de espera. Marlene estava no local desde o início da tarde com a filha. A menina se queixava de coceira pelo corpo e por volta de 8 horas da noite ainda não tinha sido atendida. Eu cheguei que era 13 horas e 34 minutos, com essa criança passando mal.
coçando muito, tá com suspeito de dengue. Só que quando eu cheguei aqui, ela estava toda empolada, igual um pimentão. Eles até agora não fizeram nada pela criança. A Rosilene diz que também está com dengue e o filho com suspeita da doença. Segundo a doméstica, após aguardar por várias horas, recebeu a medicação, mas foi alertada pela vigilância patrimonial sobre o risco de contaminação por tuberculose na sala. O guarda avisou para mim, olha, cuidado, tem muita gente aqui com problema de tuberculose e vai lá e pega uma máscara para os seus filhos. Mas ninguém tinha me avisado isso, nem a assistência social teve coragem de avisar. É um descaso com a população, gente. Segundo relatos de pacientes, o tempo de espera aqui na unidade de pronto atendimento de Serra Sede foi de mais de 6 horas nessa terça-feira. Já o período de permanência aqui na UPA ultrapassou as 12 horas. Este pedreiro conta que a esposa chegou à unidade com o filho às 8 horas da manhã. Eles retornaram à UPA porque o adolescente foi diagnosticado com dengue na quinta-feira da semana passada e precisava de novos exames. Mas o procedimento só foi feito 7 horas depois, por volta de 3 da tarde, conforme registrado no resultado. Só consegui você mostrar o resultado, que eu conversei com o guarda, expliquei que estava aqui desde 8 horas da manhã, ele deixou a gente entrar e até lá na sala do médico esperar, aguardar na porta da sala do médico lá. Agora tem que esperar lá dentro ser chamado para tomar o soro ainda. Ana Beatriz também está com suspeita de dengue. De acordo com o pai, a menina teve febre em casa, mas logo que chegou à UPA, a febre passou e por isso foi orientado a voltar para casa devido ao alto número de pacientes que estavam na frente. Ela deu febre 2 dias e está toda empolada agora. Só que eles não vão atender, olharam e falaram assim que se der febre volta, se não, tudo bem. Porque tem mais de 70 pessoas na frente dela. A gente falou em 12 horas de angústia. A Prefeitura da Serra confirmou que ontem a demanda foi bem acima do normal. Veja o que disse o subsecretário de Saúde. Ontem nós tivemos uma demanda bem alta, né? Nós tivemos cerca de 830 pacientes atendidos na UPA de Serra Sede, tá? Cerca de 250 a mais do que a nossa demanda normal. As equipes estavam todas completas, tanto dos clínicos quanto da pediatria, tá? Mas infelizmente a gente ainda teve uma espera maior do que em dias normais, tá? Mas não chegou a ser 13 horas não. Tá? Isso aí pode ter sido algum caso da pessoa saiu e voltou depois, né, ou foi reclassificada. Haveria uma suspeita de pacientes com tuberculose sendo atendidos ali e que ninguém deu nenhuma máscara, nada para que eles pudessem se precaver dessa situação. A Prefeitura teve conhecimento disso? Isso pode ter sido uma fala ou de algum acompanhante ou alguma coisa que cria só tumulto, que apavora a população. Para você falar que uma pessoa tem tuberculose, você tem vários exames para ser feito, né? Não existe, tá com suspeita de tuberculose e apavorar todo mundo, né? Quando você tem um paciente com tuberculose dentro da UPA, ele é colocado no isolamento, tá? E é iniciado imediatamente as medicações antituberculose. Doutor, quais medidas já foram tomadas ou podem ser tomadas para evitar esse tipo de situação? Então, as medidas são manter as equipes sempre completas, né? E uma coisa importante que a gente está fazendo na Secretaria de Saúde da Serra é a questão da implantação de uma gestão compartilhada. Isso foi implantado em Carapina, está dando muito certo. A gente reduziu o tempo de espera, a gente reduziu o tempo de permanência do paciente dentro da UPA. Tá? A OS ela tem mais agilidade para num dia típico desse contratar mais pessoas. Tá? E dentro de 2 meses a OS também estará funcionando na UPA de Serra Sede. A gente também vai inaugurar uma nova UPA, tá, em Castelândia, onde a gente vai atender mais 10 mil pessoas por mês. A gente espera dar melhores notícias, né? Porque está começando o período de inverno aí, a gente sabe que as unidades de saúde precisam se preparar muito melhor, porque vem aí, além da dengue, as doenças respiratórias e realmente fica a superlotação, né? Complicada a situação. Olha, você já foi vítima de assédio dentro dos ônibus? Nós vamos contar a história de um adolescente de 13 anos que passou por isso e o agressor foi preso. Embarque com a gente num ônibus para saber como agir em situações como essa. Quem está num coletivo ao vivo é a repórter Tainá Lopes. Com você, Tainá. A
Agora, boa tarde a todos. A gente está aqui ao vivo na linha 559, que faz São Torquato. E olha só, não demorei nem um minuto para encontrar uma vítima. Alguém que já foi vítima de assédio aqui dentro do ônibus, gente. Fernanda, você já passou por essa situação, né? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente já. É algo assim, eu estava saindo para trabalhar, o ônibus não estava até muito cheio, não. E tinha condição da pessoa não precisar ficar atrás de mim. Mas a pessoa fez questão de ficar atrás de mim e ele passava para lá e passava para cá. A princípio, eu custei a entender o que estava acontecendo. Na verdade, eu achei que ele queria passar. Mas quando ele voltava, aí eu falei, alguma coisa está errada. Então, assim, foi uma sensação muito ruim, constrangedora. Na hora você não sabe o que fazer, você custa entender o que está acontecendo. Por mais que você olhe para o trocador e tenta comunicar com ele, é o seu desespero, é interno. Não tem, entendeu? Quem vê também não tem muita reação. Não né? tem, você não entende, porque você não sabe se é algum parceiro seu, que está te abraçando muito. Na hora você não consegue entender. Eu sei que pra gente é horrível, é constrangedor. E depois que acaba, dá vontade de você chorar muito. Porque você tem vontade de bater na pessoa, você fala que falta de respeito. Pra que isso, né? Fernanda, muito obrigada pela sua participação. A Fernanda, gente, foi a primeira pessoa, não foi, Fernanda, que eu abordei aqui no ônibus. E para minha surpresa, ela já passou por essa situação. 53% das brasileiras entre 14 e 21 anos, segundo um levantamento realizado por um instituto internacional, tem medo de passar por isso dentro dos coletivos. Só essa semana foram 2 casos noticiados no Tribuna Notícias. 2 casos, 2 mulheres dentro da linha Transcol, de ônibus de linhas diferentes, que passaram por essa situação. Eu convido você a assistir agora a reportagem do Rafael Schuller para a gente entender melhor essa situação. Inclusive uma vítima que foi adolescente. Acompanhe. O vídeo mostra um homem detido dentro do terminal de São Torquato, em Vila Velha. Ele é acusado de molestar sexualmente uma jovem de 13 anos. A adolescente estava no ônibus linha 597. Ela voltava de um curso quando o homem sentou ao lado dela. Esse cara que estava sentado lá atrás veio e sentou do meu lado. E jogou a perna para o meu lado e colocou a mão atrás. E começou a fazer gesto. Aí o homem que estava atrás de mim viu e me chamou lá para trás. Aí eu sentei lá, toda hora ele ficava olhando e logo depois ele começou a se masturbar e ficar fazendo gesto para chamar minha atenção. O assédio começou quando o coletivo passava pelo centro de Vitória. E a situação estava tão explícita que, ao passar em um ponto na região do Porto, uma cozinheira entrou no ônibus e percebeu de cara o que estava acontecendo. Fiquei sentada olhando para ele, observando ele masturbando para a menina. No áudio do vídeo dá para ouvir o homem dizer que estava apenas olhando para a menina. A mulher que está gravando fica indignada e questiona. E qual que é a graça de querer pegar uma menina de 13 anos? Nessa segunda-feira, mostramos no Tribuna Notícias um caso parecido. Um feirante de 41 anos foi detido por ter importunado sexualmente uma jovem de 21 anos. Esse caso aconteceu dentro do ônibus linha 526, quando o coletivo estava no terminal de Campo Grande, em Cariacica. As mulheres já não suportam mais comportamentos como esse. Se fosse, mas uma neta minha, mas eu teria batido nele. É ruim, né? A gente se sente a mercê dentro dos ônibus, do Transcol. É inaceitável, né? É vergonhoso, né? O acusado do assédio desta terça-feira está detido e o caso foi para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O crime em questão é o de importunação sexual, que tem a pena de 1 a 5 anos de prisão. A adolescente contou que era a primeira vez que voltava do curso de ônibus. Na hora, ela ficou sem reação. Logo na hora que ele sentou do meu lado, eu já percebi. E na hora que ele ficava olhando para mim e o cobrador ficava olhando para minha cara, eu fiquei meio que... Sem saber o que fazer? É. Que coisa horrível. Olha, o suspeito foi autuado em flagrante e será encaminhado para o presídio. Daqui a pouco nós voltamos novamente ao vivo com a Tainá, que está circulando aí no ônibus com um especialista e vai dar dicas de como você pode denunciar casos de assédio dentro dos ônibus. Porque agora nós vamos falar do confronto de traficantes na Grande Vitória. Num vídeo em Vila Velha, um grupo desafia rivais.
Acabou, a tropa do Morro do Meio. Acabou. Aí, ó, como é que nós tá? É a tropa, Acabou o esculacho. Aquele bagulho, meu. Acabou o esculacho com o morador nessa desgraça, rapaz. Tropa do 2, pô. Pois é, a gente está vendo aí a ação de traficantes no bairro Boa Vista, não é? Eles estão ali no meio da rua, armados, a gente vê que é de noite, nós já mostramos aqui alguns vídeos, vários na verdade, de traficantes que eles acabam aí, Ingrid, ostentando esse armamento e chamando a atenção de gangues rivais, ocupando esses espaços e colocando aí os moradores dentro de casa, não é? Trancando essas pessoas do bem. Pois é, inclusive na semana passada a gente fez um vivo de lá, né? O Vinícius, ele entrou ao vivo de lá mostrando cápsulas sendo encontradas, né, de pistola e revólveres, sendo encontradas assim no meio da rua. Quer dizer, sinal que tiroteio acontece ali a qualquer hora e as pessoas preferem o silêncio por conta do medo. A PM disse que não há registro de troca de tiros ontem à noite na região do Morro Boa Vista e disse ainda que o local conta com ponto base, além do policiamento de rotina. E denúncias podem ser feitas pelo 181. Nova denúncias de assédio contra médico. Outras 2 mulheres denunciaram o cardiologista acusado de ter agarrado e beijado uma jovem de 18 anos. O caso aconteceu durante uma consulta no Hospital Particular de Vila Velha no último sábado. As novas denúncias já estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Uma das vítimas disse em depoimento que durante a consulta o médico pediu para que ela ficasse de 4 e depois ainda fez massagem nos seios dela. Gente, que absurdo. O Conselho Regional de Medicina afirmou que o Tribunal de Ética está tentando reunir informações suficientes para dar início à sindicância que vai apurar os casos citados contra o médico. De acordo com o presidente do CRM, pacientes e médicos devem se respaldar de possíveis casos de assédio, colocando uma terceira pessoa no consultório durante a realização de exames. E a gente reforça para você, não tenha medo de denunciar. Ninguém merece passar por constrangimento, ser vítima de um crime dentro de consultório médico. Olha, agora a gente fala do caso do estudante de odontologia que roubou quase R$80 mil da própria mãe. Na delegacia, ele confessou que usaria parte do dinheiro para pagar uma dívida de droga. Muito triste, né? A mãe do jovem de 22 anos ficou surpresa. Disse que ele nunca deu problema e não entende o que aconteceu com ele. Como essa mãe, muitas outras não sabem identificar a perda de valores do filho. Quais são os primeiros sinais do consumo de drogas? Em busca de respostas, ouvimos uma especialista. Nas imagens, o homem que corre com a bolsa é um jovem de 22 anos, um estudante que planejou e executou um furto contra a própria mãe. Sabia que dentro da bolsa estaria o valor de quase R$80 mil. Dinheiro que a mãe iria utilizar para comprar um apartamento. O furto cometido dentro do estacionamento de um supermercado em Laranjeiras, na Serra, ganhou grande repercussão. A vítima, uma enfermeira, disse à polícia que estava com a grande quantia a caminho da casa de uma amiga, com quem iria negociar a compra de um imóvel. Parou no supermercado enquanto a amiga ainda estava ocupada para fazer compras. Deixou o carro no estacionamento até que ouviu o nome dela ser anunciado e, quando chegou no veículo, soube que o próprio filho tinha aberto o carro e furtado a bolsa com dinheiro. Em depoimento, o jovem relatou que furtou a própria mãe para pagar dívidas de drogas. Eles foram ouvidos pela polícia. O estudante de odontologia foi liberado e a mãe recebeu o dinheiro de volta. Convidamos essa psicóloga para uma análise sobre o comportamento do jovem. Casos em que filhos furtam os pais por conta do vício são muito comuns. Quando chega a esse ponto que chegou, ou algum semelhante, é importante que a família procure ajuda, que procure um psicoterapeuta, que procure um psicólogo, que procure um psiquiatra, porque isso não pode ser minimizado.
Esse rapaz, ele precisa de tratamento, com certeza não é uma pessoa que está iniciando nas drogas, ele é uma pessoa que já está nesse caminho, então ele precisa de um tratamento profissional para conseguir sair disso, e a família também, porque é um sofrimento que envolve a todos. O diálogo é o melhor caminho para entender os sinais de que algo não está certo. As famílias estão, o tempo que estão juntas, estão atrás de tablets, de celulares, não estão trocando informações, não estão conversando, não estão praticando olho no olho, né? No momento que você tem o hábito de conversar, de dialogar, você vai percebendo mudanças no filho. Quem são as companhias desse filho, os lugares que ele frequenta. Você vai percebendo sinais que você vai somando um com o outro e você, no mínimo, você nota que alguma coisa diferente está acontecendo. Lembrando que o estudante que roubou a mãe não ficou preso porque ela preferiu não representar contra o filho. E o amigo dele que participou de tudo também está em liberdade. Então, mostramos no início do TN a fila do desemprego no Cine da Serra. Agora falamos de esperança. Vamos a novas vagas do dia. Roda aqui na telinha. São chances para analista contábil, assistente comercial, contador, coordenador jurídico, gerente administrativo, supervisor de logística, técnico de enfermagem, gerente de categoria, supervisor técnico, auxiliar de faturamento e analista de marketing. Cadastro no site lincepsicologia.com. Pois é, isso aí. Você viu as vagas de emprego e como tem gente na esperança de conseguir voltar ao mercado de trabalho ou até mesmo garantir o primeiro emprego. São milhares de capixabas, né, Ingrid? A gente já mostrou aqui, né, no TN1, está acompanhando a batalha de muitos trabalhadores que estão no Cine da Serra disputando vaga para trabalhar numa mineradora. Vamos voltar ao vivo com a repórter Bruna Maria, direto do Cine da Serra. Bruna, tem muita gente por aí ainda? Tem sim, Ingrid, volto daqui ao vivo. Muita gente ainda está esperando porque nesse momento os funcionários da empresa de RH estão no horário de almoço. Então tem muitos trabalhadores aqui aguardando, mas o atendimento continua acontecendo. Quem está aqui do meu lado é o seu Newton, gente, ele que está desde cedo aqui. Mas olha, já tem esperança para ele, né, seu Newton? Já está aguardando a entrevista de emprego, já foi atendido. Para que vaga o senhor veio se candidatar? Boa tarde para você, seu Newton. Para encanador industrial. Aí estou aguardando aqui para ver, já graças a Deus consegui pegar a carta. E agora vamos ver se a gente consegue passar na entrevista para a vaga de emprego. Há quanto tempo o senhor já está desempregado, procurando emprego, seu Newton? 3 anos. 3 anos? Difícil a situação, hein? Como é que tem sido? Ajuda os filhos, ajuda os parentes, né? Aquela vida, né? E hoje tem bastante gente na sua frente, o senhor falou que está esperando desde cedo, mas está aqui aguardando firme e forte, não sabe quanto tempo vai demorar a entrevista de emprego, mas uma ré do pé daqui, né, seu Newton? Até 17 horas, estamos aí, junto. Com esperança de conseguir essa vaga? Com certeza. Seu Newton, obrigada, boa sorte para o senhor e para todos os outros. Pois é, gente, histórias como a do seu Newton se repetem aqui várias vezes e eu tenho números atualizados. Enquanto o Cícero vai mostrando aqui, olha só, já foram entregues mais de 400 senhas, eram 200 vagas, né? 213 pessoas já foram atendidas e 142, assim como o seu Newton, já foram encaminhadas à entrevista de emprego. E algumas dessas vagas já foram preenchidas, como a de encanador, a de eletricista, a de assistente administrativo e de assistente comercial. Lembrando que as pessoas podem vir aqui ao Cine, o mutirão continua até às 17 horas e é preciso trazer alguns documentos como CPF, RG, carteira de trabalho e comprovante de residência. É isso aí, oportunidade, chance e esperança para todas essas pessoas que estão aqui desde cedo, algumas até dormiram na fila. Está faltando emprego, mas essa daqui é a chance de muita gente, esperança para muitas pessoas. Volto com vocês aí do estúdio, Ingrid George. Obrigada, Bruno. Esperança e boa sorte aí para o seu Newton. De cortar o coração a gente ouvir aí um trabalhador, né, precisando de emprego, sustentar a família.
Muito triste esse fantasma que assombra tantos brasileiros, né, George? Seu Nito e todo mundo aí que está precisando de emprego, né? Bom, e a seguir, partiu visitar o bairro Jardim Botânico em Cariacica, hein, Ingrid? O que será que Felipe Chicarino encontrou por lá, hein? Vamos conferir juntos. O intervalo é bem pequenininho, fica aí que a gente já volta. Olha, nós voltamos a falar sobre casos de assédio dentro de um ônibus na Grande Vitória, hein, Ingrid? Pois é, a repórter Tainá Lopes conversa com um especialista que vai dar dicas e orientações pra gente, porque, aliás, dentro de um coletivo que a Tainá embarcou, ela ouviu uma vítima, Fernanda, um depoimento muito forte, não é, Tainá? Voltamos com você. Foi isso mesmo, Ingrid. A Fernanda deu um grande depoimento pra gente aí. Olha só, a primeira pessoa que eu conversei com o coletivo, conversei com outras, mas eu tinha que parar aqui em frente ao ponto da UFES, porque eu já estava marcado aqui o ponto de encontro com o Rafael Fonseca, que é especialista em segurança e vai agora dar algumas orientações para quem pega transporte público, Rafael. A situação está cada vez mais complicada, principalmente para as mulheres, né? Uma vez que é vítima de assédio dentro do coletivo ou que presencia alguma cena como essa, como que a gente faz? Porque na maioria das vezes não há nem reação. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Perfeita a sua colocação. O primeiro ponto a ser observado é que a vítima, a própria vítima, ela muitas vezes se sente acuada, se sente com temor de expressar o que está acontecendo e solicitar, por consequência, auxílio. Então, a primeira dica importante é, sentiu que está sendo importunada, está sofrendo algo contra a sua vontade, comunique ao trocador, avise ao motorista, avise a pessoas em volta, não se sinta acuada, não se sinta intimidada. Comunique imediatamente ao trocador e ao motorista. Não sendo possível naquele momento, às vezes pelo excesso de pessoas dentro do coletivo, comunique a pessoa ao seu lado, homem ou mulher, qualquer que seja. E se possível, observe as características do abusador, do importunador, né? Veja a roupa, os caracteres físicos, mas mais importante, não deixe de comunicar e solicitar auxílio. Com certeza as empresas de ônibus já estão orientando os seus trocadores e motoristas, se preciso, que até interrompa a viagem e se direcione até uma delegacia de polícia ou a um posto da Polícia Militar. O passageiro pode solicitar isso? Pode solicitar, porque nós estamos diante de um flagrante delito. É um crime do Código Penal, um crime de importunação sexual, é um crime de grave potencial ofensivo e implica em pena por privativo de liberdade. Outro método também é registrar, né, Rafael, essa cena. Uma vez que você está percebendo alguma coisa estranha, tem a oportunidade, registre. Sim, perfeito. Hoje com os smartphones, mesmo que você não esteja com o seu aparelho smartphone, com certeza muitas pessoas ali no coletivo têm. Faça esse registro, tente fazer a gravação, comunique e assim que for possível a interrupção dessa ação e a identificação do criminoso, registre o boletim de ocorrência. É imprescindível também que se faça o registro. Não sendo possível o flagrante, que faça o registro a posteriori, indicando a maior quantitativo de dados possíveis. Lembrando que tem alguns coletivos que inclusive tem câmera. E nós temos diversos casos na polícia em que foi feita a identificação e a comprovação do crime, do estado flagrancial, em virtude das filmagens internas do coletivo. Ou seja, você, né, em tempos de mundo de tecnologia, Ingrid e George, a gente tem que ter empatia. Então, presenciou uma cena como essa, faça o registro. E se você for vítima, olha só, 2 números para denunciar. O Disque Denúncia 181 e a Central de Atendimento à Mulher 180. O importante é não deixar esse criminoso, esse assediador, escapar. E sim, ele tem que responder por esse tipo de crime. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá. E fica aí também o nosso pedido a quem, né? No caso, nós mostramos a menina de 13 anos que foi assediada dentro do coletivo e com a ajuda de outros passageiros, ela conseguiu que prender o criminoso, vamos dizer assim. Então, quer dizer, os passageiros que observarem isso também, não deixem de ajudar, porque muitas vezes a vítima fica sem saber o que fazer. Fica perplexa, é um transtorno, é um sofrimento, na verdade. A gente ouviu aí a Fernanda, que foi vítima, né? A Tainá conversou com ela e ela mesmo falou, não sabia o que fazer. A gente fica sem saber, com nojo, e por isso que é importante os passageiros ajudarem também. E é bom informar também que motoristas e cobradores são orientados, ao serem avisados sobre casos de assédio, aí diretamente para a polícia. Então as vítimas têm que saber disso, avisem aos motoristas e cobradores que já são orientados a ter essa atitude.
O acusado de estrangular e matar a companheira com fio de carregador de celular está sendo julgado no Fórum de Vila Velha. O crime aconteceu em março do ano passado no bairro Planalto. Andriele Mendonça dos Santos tinha 20 anos e foi assassinada perto da filha de 3. Vizinhos chegaram a ouvir os gritos de desespero da jovem momentos antes dela ser morta. Rubens de Almeida Dias chegou a fugir com a filha da vítima, mas entregou a criança a um familiar pouco tempo depois. Ele também trocou mensagens com o pai da vítima, dizendo que amava a jovem e que não acreditava no que tinha feito. Um corpo carbonizado foi encontrado próximo à rodovia do Contorno, na Serra. O corpo estava numa estrada de acesso ao polo industrial da região e ao centro de detenção provisória da Serra, perto da vítima. A polícia encontrou várias cápsulas. No corpo, peritos identificaram 6 perfurações, 3 delas na cabeça, o que indica uma execução. A vítima ainda não foi identificada. E agora é hora de dar voz à comunidade. Em Cariacica, um ponto viciado de lixo tem incomodado bastante. E tem de tudo por lá, até vaso sanitário. Para piorar a situação, muitas bocas de lobo foram bloqueadas pela sujeira. Aí, quando chove, você já sabe no que vai dar, né? Partiu bairro, partiu puxão de orelha. Mesmo em meio a um cenário não muito agradável, não muito cheiroso, cheio de lixo, é possível e preciso falar de empatia, de respeito ao próximo. Porque isso aqui não é apenas um ponto viciado de lixo, é muito mais. Isso aqui é um problema de saúde pública, é um problema ambiental e um problema também aos cofres públicos. Porque as prefeituras precisam gastar dinheiro para eliminar estes pontos viciados de lixo. Já passou da hora, é preciso buscar um outro caminho, uma outra perspectiva. O lixo em questão fica na Rua Pedra Azul, em Jardim Botânico, Cariacica. Só que montanha aqui, só mesmo a de lixo. Desculpe o trocadilho. É lixo doméstico, resto de construção, eletrônicos, galhos de árvore, tem de tudo. Tudo mesmo. Privada também. São 2 anos de existência do ponto viciado. Começou pequenininho até virar esta montanha imponente e insolente. Não tem cabimento, as pessoas são nem sem noção. Não adianta você falar, pô, não joga lixo. Eles simplesmente falam, manda o dono fechar. Então não é só porque também o lote está aberto, não é motivo para ficar jogando lixo em tudo quanto é lote aberto. Como a gente pode perceber, o lixo já ocupou toda a calçada. E não só ela, também as bocas de lobo aqui, ó. Aí, né, quando chove, não tem jeito. É treta, né, seu Valdeci? Choveu, é treta. E muita água, alaga bastante, com força. Não é pouco, não. Carro, para passar, só carro grande passa aqui quando chove. Quem jogou essa árvore cortada aqui? Pessoas da Associação de Moradores. A própria Associação de Moradores? A própria associação. Cortou a árvore e jogou aqui? Jogou aqui. Ao lado da Associação de Moradores, uma surpresa, outro terreno forrado de lixo. Puxado, hein? Quanto aos galhos podados e descartados do ponto viciado na Rua Pedra Azul, a associação diz que não sabia. Você acha que nós ia fazer isso? Sem dúvida. Se nós lutamos por causa do lixo jogado para a rua fora, por causa dos esgotos, a gente incentiva as pessoas para fazer isso, nós jamais ia fazer isso, com certeza. É preciso deixar registrado que a Prefeitura faz a coleta de lixo doméstico 3 vezes por semana e disponibiliza o serviço de recolhimento de entulho. Então, não tem justificativa para o ponto viciado existir, este e qualquer outro. Dito isso, encerro este Partiu com o maior agente multiplicador do universo, as crianças. Fala, Fernandinha. Por que não pode jogar lixo aqui, você sabe? Eu sabe, se dá um mosquito dentro que coloca um ovo e vai picar a gente. Meu Deus do céu, aí é perigoso, hein? Perigoso. Ó, você tem 6 anos, né? Uhum. Olha, você tem 6 anos, já sabe disso. E os porquinhos ficam jogando lixo aqui. Aham.
Olha, a Prefeitura diz que em caso de terreno particular abandonado, moradores devem formalizar a denúncia pelo telefone 3354-5113. A partir daí, o dono é notificado para fazer a limpeza e fechamento da área. E se não fizer isso, em 30 dias é multado. Pois é, Georgia, a Prefeitura reforça que quem descarta lixo em local inadequado também comete crime ambiental. E finaliza dizendo que Jardim Botânico conta com coleta de lixo segundas, quartas e sextas durante o dia. E depois dos transtornos provocados pela chuva, um outro problema, o risco de dengue. É hora de exterminar os focos do mosquito. O TN1 visitou bairros onde moradores já sentem no corpo as consequências da doença. Daqui a pouco o TN volta com mais informações. Depois dos alagamentos provocados pela chuva há quase 2 semanas, Vila Velha enfrenta agora outro problema. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Um olhar esverdeado da esperança de ter dias menos doídos. Neia está com Zika vírus. São dias de muitas dores, dores assim insuportáveis, de você não poder tocar, nem levantar da cama, nem andar, nada. São dores assim de chorar mesmo, entendeu? O olhar perdido de quem ficou mais de uma semana com chikungunya. Era posto de saúde todo santo dia. Lá, muita gente com os mesmos sintomas do Willis. A maioria é tudo doente, com dor no corpo, dor na junta. Os mesmos sintomas que você estava? Ah, isso mesmo. Tava com soro, tomando soro, deitado. Tinha gente com força doente lá. Não tem nem um mês que eu e o cinegrafista Bruno Passos estivemos aqui no bairro Cobilândia para mostrar, para relatar a preocupação dos moradores quanto a dengue, chikungunya, zika. Pois é, após as fortes chuvas do dia 18 de maio, a preocupação é ainda maior por aqui. Olhar preocupado de quem ainda não teve uma experiência com o mosquito Aedes aegypti, mas vê diariamente vizinhos com os sintomas da dengue. Depois dessa chuva agora, parece que assim a população toda está pegando dengue aqui na nossa região. Números da Prefeitura de Vila Velha mostram que em 2019 são 2.627 casos suspeitos de dengue, 86 de chikungunya, 68 de zika vírus e 2 mortes. A gerente da Vigilância Ambiental explicou que diferentes trabalhos têm sido executados em Cobilândia. A gente tinha uma equipe em Jardim Marilândia, nós tivemos que tirar essa equipe de lá para ir para outro bairro, trabalhar outro bairro, porque a gente não tinha condições de transitar. Hoje essa equipe ela está voltando, então o bairro Jardim Marilândia, que foi também afetado, vai estar recebendo os agentes de endemias. Tem muitos bueiros que às vezes está represado por causa de lixo, também muitos lixo jogado na rua. Está entupindo, então a gente já está enviando uma equipe para esses bairros justamente para fazer o tratamento e evitar aí esses focos. É preciso se atentar para algo muito sério. De cada 10 criadouros do mosquito encontrados pelas equipes de endemias, 8, repito, 8 estão dentro das residências. Por isso não faz sentido transferir a responsabilidade apenas para o poder público. Controlar o mosquito é dever de todo mundo. Meu, seu, de todo mundo. A gente pede, inclusive, que os moradores abram mesmo as suas casas, eles estão identificados, têm o crachá, porque a gente tem 40% de pendência, muita gente não abre as residências, então a gente já faz esse apelo, então eles estão voltando. Olhar de esperança em ver menos mosquito e mais conscientização. Primeiro, começo pela minha casa. Se eu me preocupar comigo, eu vou amar o meu semelhante como eu gostaria de ser amada. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? Resumiu tudo, né, pessoal? A orientação é sempre manter o quintal limpo para evitar o acúmulo de água. A recomendação é que a limpeza seja feita no mínimo de 2 em 2 semanas. Tem que ficar de olho e cada um fazer a sua parte. É isso aí, a gente fica por aqui, mas antes eu queria mandar um super beijo para Cristiana de Carapina Grande, esposa do Magno, que trabalha no Extrabom de Jardim Camburi, sempre ligadinhos aqui na gente, hein? Cristiana, Magno, um beijo para vocês e um beijo para você aí de casa também, sempre obrigada pela audiência, pelo carinho e até amanhã. Até amanhã.